Eu já sofri assédio. Eu já sofri assédio. Eu já sofri assédio. Eu já sofri assédio. Desculpa, gente. Nunca falei sobre isso com praticamente ninguém. Minha mãe era casada, e daí eu tinha um padrasto e tinha os irmãos dele, né? Que eu considerava praticamente tios. Eram da família. A gente morava perto deles, né? E ela sempre me pedia pra ir lá, porque a sogra dela morava do lado do irmão do meu padrasto. E ela sempre me pedia pra ir lá pra buscar alguma coisa, ou dar recado, sabe? E a minha tia era mulher dessa pessoa. E aí um dia eu cheguei lá pra falar com a minha tia e ela não tava. Quem tava era o marido dela. Ele disse que a minha tia não tava e que era pra mim entrar, comer um doce, comer alguma coisa. Me ofereceu comida e tal. E ele me chamou pro quarto. Daí eu falei assim, mas tenho que ir embora, minha mãe tá me esperando. Daí ele me deitou na cama, pediu para eu tirar a roupa, eu disse que não. E ele tinha total controle sobre mim. Olha, o mito da mulher ser frágil, ele é a base, uma das bases mais fortes do patriarcado, né? Que é o sistema que justifica, legaliza, formaliza para a sociedade que as mulheres podem ser violentadas, né? Que as mulheres podem sofrer assédio, que as mulheres são propriedade de alguém. Então, essa ideia de fragilidade, ela é criada como um reforço ideológico para a manutenção das mulheres em situação de subalternidade na nossa sociedade. E aí, ele tirou minha roupa, né, a parte de baixo. Não me lembro se eu tava, acho que eu tava de short. E aí, ele tirou o cinto dele também, abriu o zíper e tal. E daí começou, sabe, né, a se masturbar na minha frente. Me perguntava como eu me sentia, eu disse que eu queria ir embora. Ele falou assim que era pra eu piscar quando eu quisesse que ele parasse. E daí eu piscava e ele não parava, e daí ele começou a passar a mão em mim, e aí foi até que ele ejaculou. A mulher pode estar sujeita a vários tipos de violência, né? A violência física, que é aquela que realmente deixa um hematoma, deixa uma marca, deixa um arranhão, é aquela que deixa marcas físicas naquela mulher, independentemente da forma que seja, facada, tijolada, uma pedrada. A violência pode ser também moral. A violência moral, ela atinge a dignidade daquela vítima, daquela mulher, né? A sua moral. Quando a mulher ela é xingada por alguém, seja no ambiente doméstico, seja na rua, quando ela é ameaçada, é uma violência moral. Nós temos a violência psicológica, que entra a questão da tortura psicológica, de ameaças, de constrangimento ilegal. A mulher é impedida de fazer alguma coisa. A mulher ela é torturada por um parceiro, isso no âmbito doméstico e familiar, né? Quando a mulher é impedida de sair de casa, de usar determinado tipo de roupa, de cortar o cabelo, é um tipo de violência também. Aí tem a violência sexual, que é a violência que atinge a liberdade sexual daquela vítima. Nós temos o crime de estupro, que é o clássico, né? Que é o exemplo mais comum. E essa mulher pode ser vítima de estupro no transporte público, na rua, dentro de casa, inclusive. Foi em 2014, eu estava indo para uma entrevista de emprego
E eu fui tranquilo, mas na volta aconteceu um problema. Eu estava em pé porque o ônibus estava super lotado e aí tinha um moço atrás de mim. Tava muito lotado mesmo. Só que ele começou, tipo assim, o ônibus vira, tal, e eu senti que tinha uma coisa diferente. Tipo assim, ele tava encostando muito. Lógico que daria pra ele ficar pelo menos um palmo longe de mim. Só que ele tava encostando muito, tipo, me encoxando mesmo. Aí eu comecei, tipo assim, sentir que ele tava ficando ereto. Assim, eu tava de roupa normal mesmo, de calça, uma roupa bem formal para uma entrevista de emprego. O que a gente podia pensar quando se pergunta assim, ela tem condições de evitar ser agredida? Fica parecendo que a agressão é provocada pela mulher. E ela, portanto, teria que ter saia comprida, teria que ter roupa larga, não teria que ter maquiagem, ou seja, ela não poderia cumprir o que lhe colocam como função ou como identidade do feminino. E aí ele começou a esfregar em mim e aí eu ia pra frente um pouco. Quando eu ia, ele também ia junto. Aí ficou aquela coisa, aí teve uma hora que eu virei pra ele e falei assim, o senhor não vai parar com isso não? Porque se o senhor não for parar, eu vou ter que ir falar com o motorista. Aí tá. E tipo assim, eu falei num tom que desse para as outras pessoas ouvirem. Mas ele continuou, insistindo, me encoxando e tal. Aí foi na hora, assim, que me deu um chancinho, eu tava com guarda-chuva na mão, era época de chuva. Eu peguei e eu meti no rosto dele. Eu sei que foi no rosto porque depois o vergão apareceu, era um guarda-chuva de mão pequenininho. Eu peguei e eu meti no rosto dele, de uma vez, sem agir por impulso. Na hora eu não pensei, tipo assim, não, ele vai me bater não. Eu peguei e bati, pronto. Aí foi na hora que o pessoal falou assim, motorista, tem um cara aqui assediando essa moça e tal. Aí o motorista do ônibus parou, aí a maioria das pessoas desceram, tipo assim, não queria deixar ele descer, né? Não, moça, você tem que... Quer que chame a polícia e tal? Só que eu tava tão desgastada daqui, já tava desgastado, que a minha vontade era só de ir pra casa e pronto. Chegar em casa, tomar um banho, me limpar daquele nojento e pronto. Tipo assim, limpar assim, porque tava encostando em mim. Não que ele chegou assim, ejacular em mim nem nada. Aí o pessoal, não, você tem que chamar a polícia e tal, chama a polícia. Aí eu falei assim, não, eu não vou chamar a polícia porque vai ser um desgaste e o que vai adiantar? Amanhã eu vou atrás, vou fazer isso e amanhã ele tá fazendo a mesma coisa, porque ele não vai ficar preso. Tipo assim, ele vai responder um BO só. Com relação a essa mulher que é vítima de violência sexual praticada nos transportes públicos, né, o que tem acontecido muito, uma primeira questão que é interessante ser abordada, essas mulheres, na maioria das vezes, elas não procuram a delegacia de polícia, elas se calam, ela não busca ali fazer essa denúncia e buscar um esclarecimento. É complicado porque para a polícia agir, até para a gente traçar um perfil desse indivíduo que vem praticando esse tipo de abuso dentro dos transportes públicos, a gente precisa de características, de testemunhas, como ele age, né? Como são as características físicas, como é que ele comporta-se no transporte, ele aborda a vítima, ele fica mais escondido, né? Para que a gente possa chegar a essa pessoa. Então, a vítima desse tipo de violência, primeiro passo, ela tem que dar um grito dentro do transporte público, olha, estou sendo agredida, e existe até já campanhas feitas com as companhias de transporte público para que se conscientize o motorista e o cobrador do ônibus para agirem numa situação dessa. Porque diante de um ato desse, o motorista tem que fechar as portas e ir até uma delegacia de polícia. Eu já tive situações não de abuso contra mulheres, mas de furto, por exemplo, dentro do transporte público, onde o motorista fechou as portas e se encaminhou para uma delegacia, parou na porta da delegacia com todos dentro do ônibus. Era um sábado e saí com uma amiga e ela estava conhecendo um cara, ela chamou ele para ir com a gente. E no que ela chamou ele falou que iria levar um outro cara
tipo, que me fazer companhia. E o que a gente esperava que fosse algo divertido, algo legal entre amigas, não foi. Foi bastante chato e humilhante no final da noite. Que o menino que ela estava ficando, começou a insistir pra ficar comigo, e a partir do momento que eu comecei a negar, ele começou a achar ruim, começou a humilhar eu e ela. Eles começaram a brigar com a gente no meio da boate. E assim, foi bastante desagradável, porque eu não estava lá pra ficar com alguém. Eu não estava lá pra achar um cara. Eu estava lá pra divertir com a minha amiga. Eu tinha o direito de dizer não e de não ficar com ele. Eu simplesmente podia só conhecer ele, ficar lá com ele de boa, conversando, mas eu não precisava beijar ele. E quando eu falei bem uns 3 não seguido, que ele insistia constantemente, e quando eu disse não, ele apelou e começou a falar coisas pro amigo dele, que estava com a minha amiga. O amigo dele puxou a minha amiga pelo braço, começou a discutir com ela, colocar o dedo na cara e falar que a gente era interesseira, que a gente só tava com eles porque eles pagavam a conta. E eu me senti violada, porque, sabe, onde que fica o meu direito de escolha? Que momento que uma cantada passa a ser violência, né? No momento em que eu disser não. No momento em que o outro deixou de respeitar os limites ou os termos acordados entre os dois. Deixou de acordar, passou a ser violência. Eu acho que a cantada, a partir do momento que ela deixa de ser um elogio àquela mulher e fere a sua dignidade, fere a sua moral, ela passa a ser uma violência. É um ato de violência contra aquela mulher, uma violência moral mesmo. Né? Quando a mulher está na rua e ela é abordada, passa em frente a um canteiro de obras, né? Que é o exemplo clássico. E ali ela é chamada de vários nomes. Gostosa, vem cá, sua cachorra, vem cá, gostosona. Isso aí fere a dignidade e a moral da mulher. É um ato de violência. Deixa de ser uma cantada. Eu acho que cantada, né, a cantada é aquele ato de elogio àquela mulher. É quando você enaltece algo que a mulher tem de bacana, de legal, de bonito. Mas a partir do momento que já passa a ferir a dignidade e a moral daquela mulher, já é um ato delituoso, já é um crime, inclusive. No final, a gente, depois de tanta humilhação e ele puxar pelo braço, ameaçar, dizendo que a gente não sabia com quem a gente estava lidando, que a gente não sabia quem era ele, porque ele era filho de pessoas influentes na sociedade. Começou a ameaçar, fazer esse tipo de insinuações. E daí, pra gente conseguir sair do lugar, sair de dentro da boate, porque estava tudo junto, o que a gente estava consumindo, a gente teve que pagar, eu e minha amiga pagamos a conta dos dois, porque eles não queriam deixar a gente sair de lá. Eles não aceitavam encerrar a conta enquanto a gente não ficasse com eles, porque ele queria que a gente estivesse ali. Então, se a gente não fizesse da forma como eles queriam, a gente não ia sair. E eu falei assim, não, eu vou sair daqui, porque eu já te falei não vou ficar com você pra você pagar uma conta. E eu vou embora, eu vou pagar a conta, nem que eu tenha que chamar a polícia. A mulher, ao ser violentada, ela deve procurar os órgãos competentes. Que órgão é esse? Uma delegacia de polícia. Se ela for vítima de uma violência sexual dentro de um transporte coletivo, ela tem que ir para uma delegacia. Ela tem que fazer os exames médicos necessários, ser submetida a um exame de corpo de delito, assim como a mulher que sofre violência dentro da sua casa também.
Então, todas essas mulheres que têm, né, a sua dignidade ferida, a sua integridade física, psicológica, sexual, violentadas, ela tem que procurar uma delegacia de polícia. Daí nós pagamos a conta, mas quando a gente saiu de lá, eu conversei com a minha amiga para ver se a gente faria algum boletim, alguma coisa, e até por medo, assim, não por achar que ele realmente teria algum poder sobre a gente, mas a questão mesmo, assim, pelo cara ser do mesmo serviço dela, aquela questão de, vai mandar ele embora. Porque hoje em dia é diferente, né? Eu tenho 21 anos, eu trabalho, né? Tipo assim, eu não preciso ter medo de ninguém acreditar em mim, de ninguém acreditar no que eu falo. Tive medo de achar que eu era louca, que eu tava imaginando. E aí eu sempre me calei, nem minhas irmãs sabem, ninguém da família sabe. Às vezes eu me arrependo de não ter feito um boletim de ocorrência contra ele. Assim, mas pelo simples fato de alertar outras mulheres também, né? Tipo assim, não, fez, independente do que seja. Ele sorriu pra você, falou uma palavra baixa, você vai e faz o boletim de ocorrência. O importante hoje em dia é fazer, mas só que naquela época eu não fiquei tão ligada assim, não, vou fazer e pronto. Bom, a maioria das vítimas talvez não procuram aí denunciar esses atos, procurar um órgão competente para investigação. Primeiro, elas são movidas por aquele sentimento da impunidade. Elas acreditam que se forem até uma delegacia, nada vai ser feito e vai ficar por ali. Outras questões, quando a mulher ela é agredida, violentada por alguém próximo, seja um parceiro, tem a questão do vínculo afetivo, né, que impede que essa mulher denuncie o seu autor ali por ser um parente, pai, por exemplo. Nós temos, né, violência contra a mulher praticada de pai com a filha, de padrasto com enteada. Nós temos casos também de irmão com irmã, né, os mais variados tipos de pessoas e de autores violentando essa mulher. Então, esse fator familiar, esse vínculo afetivo impede que ela denuncie também. Muitas mulheres mantêm isso às escondidas. E elas só vão denunciar realmente quando a situação fica muito séria, quando fica muito grave, mas a maioria das mulheres acabam silenciando e isso impede muito que a gente possa agir, que a gente possa tomar as providências necessárias. Quantos anos leva uma mulher a fazer uma denúncia da violência que sofre? 10 anos. 10 anos. É a média. Eu me sentia culpada. Por que eu tinha que demorar? Por que eu tinha que estar lá naquela hora? Por que eu não conseguia falar não? Que eu não conseguia ir embora dali? Por que eu não conseguia evitar aquilo? Às vezes eu me sinto culpada até hoje. Hoje em dia eu já corto esse pensamento que eu não sou culpada. Não é culpa minha. Eu tenho o costume de chegar em casa e já a primeira coisa que eu faço é lavar as mãos depois que eu ando de transporte público. Mas só que a minha vontade era de tomar banho e assim, esfregar minhas costas, assim, bem forte mesmo. Parece que ele tava assim, grudado nas minhas costas. O que eu mais senti no momento foi, além da humilhação, foi a raiva que eu senti até mesmo de não ter como fazer nada. Me senti, como que eu posso falar, presa. Tipo assim, eles são homens, eles saem escolhendo pela boate quem eles querem e simplesmente ele chega lá e fala, eu quero você, e você fala, não quero. E o cara vem te ameaçar, te fazer se sentir um nada, como se eu estivesse ali como um objeto para ele. Primeiro, com relação a como reagir à violência que existe na sociedade, nós temos diferentes instâncias e já criamos diferentes mecanismos de reação e de encaminhamentos, né?
Então, o primeiro é tomar consciência daquilo que eu quero, que não quero, não me deixar enrolar e fazer denúncia, não calar e protestar, ter sempre, buscar o acolhimento nas organizações feministas, buscar o acolhimento no 180, que é o telefone da denúncia. Lá você tem todas as orientações para poder, independente do tipo de violência que você esteja sofrendo, né? Então eu acho que buscar o 180, buscar a delegacia da mulher, buscar uma organização feminista, buscar parcerias para poder se fortalecer no enfrentamento à violência que na maioria das vezes é individual, né? E atinge violentamente a gente. A primeira força que a gente tem que ter é para procurar ajuda, e daí em diante, com a ajuda fica tudo muito mais fácil. Já chega de agressão e falta de respeito. Abra tua mente e engula teu preconceito. Eu já falei que o corpo é meu, com ele eu faço o que eu quiser. Nenhum homem tem o direito de me tratar feito qualquer. Acha foda quando eu passo e me chama de gostosa. Diz que meu lugar é sempre na cozinha. Meu lugar é onde eu quiser, eu posso chegar lá sozinha. Não vou aguentar humilhação. Escuta essa rima pra aprender com essa canção. Machistas não passarão, vê se aprende esse refrão. Não vou aguentar humilhação. Escuta essa rima pra aprender com essa canção. Machistas não passarão, vê se aprende esse refrão.